Começando aqui mais um quadro do Bueiro do Mundo Show. Você sabe, podcast novo aqui de Indaiatuba, da galera do Espaço Alternativo e de outros aí. Criar, Fazer e Ser, do nosso amigo Julião, e Mutante Rádio também, né, que sempre acompanha a gente, agora com a Mutante TV no YouTube. Segue todo mundo lá. Você já sabe, tá aqui os endereços aqui embaixo. E, vou entrevistar hoje um brothercíssimo aí. Eu tô conhecendo ele agora, mas já vou falar que é brothercíssimo, né? Bem indicado aí pelo grande Julião. E um cara que tem simplesmente no currículo aí participações em bandas como Ação Direta, Grinders, Asterdom, e também é DJ residente em várias casas aí. É o Anderson Machello, também conhecido como DJ Machello, é isso, meu querido? É isso aí. E nas antigas o pessoal me chamava muito de Panquinho também, cara. Se você já ouviu falar de Panquinho, sou eu. É isso aí, cara. Boa noite, prazer em participar, cara. Obrigado pelo convite, obrigado aí por lembrar de nós. Porra, irmão, é um prazer receber você aqui, cara, no programa. E já faço votos aí que mais pra frente a gente possa receber você ao vivo aqui também. E com certeza. Cara, você falou punkinho, né? E você é um cara que veio do punk rock, do hardcore, né, cara? Foi assim mais ou menos que você começou a trajetória? Eu comecei, na verdade, no metal, né? Nos anos 80 eu tocava numa banda chamada Slaughter, né? O Slaughter. E aí depois, na virada dos 80 para os 90, eu toquei no Cabiles, e foi uma coisa muito legal, que foi na época da expansão do rockabilly, do psychobilly. Era uma cena bem forte em São Paulo, e foi muito legal participar disso, cara. E aí o que foi a minha entrada? Entrou eu e o Marcão, que era do Ação Direta, que nós entramos juntos no Ação Direta. E nós fomos chamados juntos também para tocar no Cabides, eu e o Marcão. E foi legal que nós trouxemos aquele background do metal pro psychobilly, porque o Cabides, o Cabides originalmente, ele era uma banda psychobilly no estilo Wannabags, no estilo Mitchells, entendeu? Aquele psychobilly mais rude, mais pegado mesmo, e a gente levou ele para um outro patamar, né, cara? Porque aí virou uma pancadaria lascada, aí eu fazia a guitarra só segurando mesmo, só junto com baixo, era baixo de pau, aqueles baixo acústico enorme, então era uma puta banda da hora. E aí depois, nos 90, que eu comecei realmente no punk, né? Que aí eu entrei na Ação Direta junto com o Marcão, fiquei 2 anos na banda, saí um pouquinho antes do... saí quando a banda estava para entrar em estúdio para gravar uma Entre a Bênção e o Caos. Então foi uma passagem muito legal, cara. Nossa, e foi a época que a gente estava muito junto com os Garotos Podres, então a gente tocava para tudo quanto é lado com os caras, mano do céu. Que baixaria que era esse turnê com os caras. Ô, Telo, que do caralho saber disso, cara, e principalmente saber dessa pegada que você falou do psychobilly com metal, que é um lance também que tem a cara da galera que vem dos anos 90, que é de misturar esse tipo de coisa, né? Já vem com a influência metal dentro do psychobilly. E, cara, porra, é um gênero sensacional, né? Eu até acho que tá tendo um pequeno revival disso agora. Eu não sei, eu fiquei meio por fora do rolê. De vez em quando eu vejo alguma coisa que o Vladimir posta, né, do Vladimir lá de Curitiba, que ele é o cara do Psycho Carnival, porque eu conheci ele quando ele tocava nos Catalépticos, né? E essa banda já ficou para trás. Já é uma coisa mais old school, né? Ele tá com outros projetos, mas o Psycho Carnival é desde aquela época, né, bicho? Então é uma história bem longa e é um cara que eu valorizo demais, cara, porque muita gente muda, vai para cá, vai para lá, e ele continuou firme na pegada até hoje, cara. Isso é foda. Anderson, e falando até nisso, né? Você falou dessa pegada, essa coisa da resistência que tem essa galera, principalmente que organiza show, organiza festival, que a gente sabe que isso aí é foda pra caralho, cara, né?
Isso aí é um lance que, pô, às vezes é arriscado, é tudo, pô, dor de cabeça, mas a galera continua fazendo, cria-se, inclusive, até uma rede de estrutura para isso. Como é que você vê a diferença hoje das coisas daquela época lá, dos anos 90 e tal, de como veio dessa galera mais antiga? Você acha que mudou muita coisa hoje em dia das bandas, o que as bandas almejam e, na sua opinião, ficou mais fácil ou mais difícil você divulgar a sua música? Mesmo tendo plataformas digitais, mesmo você tendo essa facilidade de, às vezes, você gravar na sua casa, existe também uma demanda muito maior, né? Muito mais gente gravando, muito mais banda, muito mais coisa, né? Daí tem também a galera que tem uma grana para investir e tudo mais. Você acha que, às vezes, bandas que têm, assim, realmente digamos assim, que são realmente diferentes, elas morrem na praia porque não tem, hoje em dia tem muita demanda e se valoriza muita coisa levada pela investimento, coisa assim. O que você acha desse cenário que se criou? Tendo em vista que você é que nem eu, que é um cara que veio dos anos 90 e tal, daquela pegada ali, né? Pô, são aí, querendo ou não, ser mais de 30 anos, né? De história. Você falou aí no disco da Ação Direta, caramba, meu irmão. E tudo mais. Pô, o que você acha disso, cara? Então, o falecido Miranda, ele, numa entrevista na MTV lá, ele falou, na época da Banguela Records, ele falou uma coisa que aquilo ficou marcado para mim. A banda que vai dar certo é aquela banda que se administra como uma empresa, cara. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Então, desde os anos 80, cara, as bandas que se destacaram, que conseguiram alguma coisa, naquela época era uma banda que lançava disco. Você lançava disco, você estava num patamar diferente do resto da galera. Aí nos anos 90, você precisava de um pouco mais, porque aí você conseguia, porque aí entrou o CD ficou mais fácil. Não era tão difícil, não era tão caro quanto o vinil. E então aí começou a entrar o fator organização mesmo, sabe? Se você realmente, como os caras, como a gente sempre falou, se você se jogar, você tem condições de se dar bem, entendeu? De fazer alguma coisa. O que eu sinto daquela época, de quando eu era moleque para cá, é que as coisas não estão tão mambembe mais, entendeu? Em todos os aspectos. Você entra no estúdio, o estúdio está mais organizado, você vai tocar num lugar, o lugar já está mais organizado, tem mais equipamento, você mesmo já está com equipamento melhor do que você tinha nos anos 80. Cara, quando eu tive um distorcedor, aqueles distorcedor que fazia na Santa Efigênia, tá ligado? Que eram umas caixinhas, umas latinhas de sardinha com circuito dentro, tá ligado? Quem tinha boss era rico, saca, meu? Você viu o cara tocando com boss, caraca! Eu fui ter boss, um pedal, um distortion laranja, puta, cara, usado de segunda mão, acho que lá pelos anos 90. Quando eu entrei no Cabiles, eu já tinha. Ou seja, eu toquei vários anos até eu conseguir alguma coisa. Eu tocava com uma Fink, aí depois eu comecei a descobrir as coisas, coloquei um captador legal nela e comprei um distorção no Boss. Aquilo era o ápice. E a galera vinha muito nessa pegada. Hoje não, hoje você vê qualquer um aí tocando com instrumento bom, com equipamento legal. E hoje a tecnologia te dá muito mais viabilidade de conseguir coisas, sabe? Se você tiver um pouquinho de criatividade, você vai com um laptop, uma placa de som, cara, você tem um show inteiro, saca? Teve uma época, logo lá no começo, que o Project 46 era assim. Eles não levavam amplificador. Era tudo ligado no laptop lá. E, cara, e a banda acontecia dali. Então, hoje você tem muito mais facilidades, mas é o que você falou, a demanda cresceu, porque todo mundo pode. Se todo mundo pode, então você tá ali aquela briga de foice no escuro, tá ligado? Antes era tipo, você tem que se matar para se estabelecer. Hoje você tem que se matar para ser visto, tá ligado? É um pouco diferente. Pô, cara, você falou tudo e é incrível isso. A estrutura, realmente, cara,
Eu acho que o underground, mesmo no underground, hoje você vai, hoje tem estrutura, ir num lugar, antigamente você ia num lugar, tinha lugares que você ia, você não tinha nem lugar para sentar ou coisa assim, era difícil, o som, então, bom era raro, raríssimo, Horroroso. Osso. Hoje, cara, parece que se criou até uma consciência disso, né, É cara? verdade. E a gente tem também, que eu acho que é um lance que é legal, que você também falou, tá com a cabeça aberta para encarar essa nova, né? Para encarar o novo, sempre olhando para o novo, né? E Exatamente. você é produtor, né? Você teve toda a sua bagagem como músico e tal, mas hoje você atua mais como produtor musical, você diria? Ah, sim, hoje, puta, cara, não tem mais saco para amplificador nas costas, tá ligado? E eu encontrei um espaço que eu me sinto melhor hoje dirigindo, sabe, dando asas para a criatividade do músico, do que botando a cara para bater. Eu faço minhas brincadeiras, tudo, mas eu não me vejo mais no palco, entendeu? Eu acho que já teve uma fase legal, foi bom, foi da hora, mas hoje eu estou nessa fase da minha carreira de impulsionar o talento das pessoas, entendeu? E fazer com que ela entenda melhor o que ela está fazendo. Porque uma coisa que eu aprendi vendo os grandes trabalhar, que é uma coisa que foi legal da música eletrônica, é que eu tive acesso a pessoas assim realmente a cabeças pensantes, entendeu? E isso mudou muito o meu modo de ver as coisas, sabe? E eu precisei acelerar muito, sabe? Andar muito com o pé no acelerador, ficar muito ligado, muito ligeiro para acompanhar esse pessoal. E isso me fez assim, não só apertar o play rec e deixar o cara tocando, mas dirigir, entender a proposta, porque muitas vezes você está dentro do projeto, você está dentro do processo, você não consegue enxergar como quem está de fora. E às vezes, em muitos momentos, eu consigo direcionar o trabalho da pessoa de uma maneira que eu não iria conseguir, porque foi uma coisa que eu senti quando eu gravava. Eu percebi isso quando eu fui no Mister Som, o primeiro trabalho que eu fiz com Grinders. Aliás, os dois trabalhos que eu fiz com Grinders foi no Mister Som. E eu via a pegada do Pompeu, eu via como o Eros fazia as coisas, eu falei, pô, meu, os caras realmente eles produzem o artista, não é só apertar o play rec, é forçar, é tipo, pô, meu, faz melhor, tá louco, aquele jeitão dos caras. E era muito assim. E eu entendi, cara, que se você quiser realmente se estabelecer nesse mercado, você tem que ter um diferencial, mesmo você sendo um produtor. E já que o músico precisa se destacar de qualquer maneira, vamos fazer o cara ser melhor, né, cara? Não custa nada. Quer dizer, custa, né? O cara tá me pagando, né? Então eu tenho Aí sim, que né, velho? Pô, Tchelão, você falou a real. Eu acho que o papel do produtor é isso mesmo, né? Eu acho que a real é essa. O papel do produtor é você pegar o artista mesmo. Às vezes o cara chega lá e quando a gente é músico, a gente tem um apreço muito grande por aquilo que a gente faz e tal, e às vezes é difícil ouvir que não tá legal, ou o tipo, menos é mais, Exatamente. faz assim. E, cara, isso faz toda a diferença para quem sabe passar essa mensagem e ser ouvido. Do caralho, isso que você falou, mano. Você trabalhou com o Pompeu, né? Viu o trabalho do Pompeu, do Mr. Sound e tudo mais. Inclusive, você falou do Grinders. Cara, eu vi ali, é o disco Vivos e o Split com Zumbis do Espaço, também que vocês fizeram. Uhum. Isso. Cara, que do caralho. Porque o Zumbis, uma banda clássica também, é do caralho. Porra, uma banda sensacional. E, cara, e esse split é foda, e esse disco, o Vivos, né, do Grinders também. Como é que foi essa fase aí, cara? Bicho, a minha história com Grinders foi um bagulho muito louco, cara, muito louco. Eu não esqueço até hoje. Eu tava começando, eu tinha parado de tocar quando eu saí da Ação Direta, eu dei o hiato na minha carreira, virei um cidadão comum com um pouco de ambição. E, e de repente, cara, eu tô em casa, toco o telefone, bicho, era o Edu Zambetti. Ele tava saindo do Grinders e ele lembrou de mim, cara. Ele falou: Ó, velho, pintou uma vaga no Grinders.
que você acha? Eu estava começando a fazer o que seria depois o Amsterdam. E aí eu falei, pô, vamos lá ver. Aí entrei e os caras falaram, ó, seguinte, cara, daqui 3 semanas nós vamos fazer um show com 999 e The Lurkers. E vai sair um ao vivo disso aí. Falei, tá bom, como é que é o repertório? Peguei o repertório, fizemos, ensaiamos. 20 dias depois estava eu lá no palco do Hangar com os caras gravando vivos, cara. E aí tiveram algumas coisas, eu mesmo errei bastante coisa, entendeu? E aí surgiu uma ideia que o baixista na época, o Pipo, ele era muito assim, saca, empreendedor, pai, e ele, pô, meu, não vamos fazer só ao vivo, não. Vamos meter umas coisas de estúdio junto, meter uma pilha, fala, quer saber, você tá certo, vamos lá, juntamos a banda inteira, fomos lá no Ataque Frontal e intimamos o Renatão. Renato, vamos colocar umas músicas, fazer um Mexa ao vivo, estúdio. Aí ele topou, cara. Eu falei, lindo. Aí lá vamos nós pro Mr. Som, gravamos algumas coisas e saiu esse Vivos aí, cara. Um pouco ao vivo, um pouco estúdio, cara. Foi uma experiência muito legal, cara. Muito legal mesmo. Cara, esse disco é bem falado também, né, cara? Aliás, essa banda, o Grinders, é uma banda foda que eu acho que influenciou muita gente. Eu conheço aqui na nossa interior uma galera que adora, inclusive a minha esposa gosta muito também, cara. Porra, cara, é uma banda foda, cara. Você tem também o Amsterdam, que é a banda de Stoner, né? Você teve. É isso aí. A parada com o Amsterdam, a gente chama Amsterdam, whatever. Surgiu de uma coisa muito legal, cara. Foi uma época que eu comecei a voltar a sair com os caras, comecei a ver show, e aí fomos ver o Shelter, lá no Hangar. E aí o Lalo passou em casa, o Lalo do Nitro Minds, passou em casa e ele estava com o Viegas, que seria o vocalista do Amsterdam. E aí passou lá em casa, vamos embora, vai, vamos, não sei o quê. E de repente, um som, cara, que eu falei, mano, o que é isso? Aí era coisa do Viegas, né, meu? Viegas, você fuma Manchu. Eu, cara, que som é esse? Aí ferrou, cara. Na hora que eu ouvi, caralho. E aí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a procurar música. Aí eu fiquei um tempo no Grinders. Aí chegou um momento que eu estava afim de fazer outras coisas, aí eu retomei o projeto do Amsterdam. E não que veio, cara. Foi muito legal, bicho. Foi uma experiência bem stoner, viu, cara? Eu adoro esse gênero. Stoner em todos os sentidos, né? Pode crer, mano. Ô, meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente tá com o tempo... Fala aí. A gente tá ficando... Eu falo pra caralho, desculpa aí. Mas, cara, isso que é legal. E isso é uma coisa legal também, que até falo pro Julião, que é legal você entrevistar os caras, que o cara fala, que o cara... Pô, você sabe, cara, tem assunto pra falar. E não aquele negócio de ficar tendo que, né, sempre cutucar a pessoa, falar, pô... Cara, tem uma coisa que eu queria que você falasse para mim, e para a galera que está ouvindo a gente e assistindo, sobre a produtora que você tem, sobre seu estúdio, seu trampo como produtor, como é que a galera faz para te achar, a galera que quiser aí ter acesso a isso. Legal, cara, legal. A Marcelo Music Production, ela nasceu de uma necessidade que eu senti, cara. Porque eu comecei a produzir os meus trabalhos no Kill por causa disso, cara. E aí eu comecei a estudar, e eu comecei a produzir meu trabalho e comecei a ver que o negócio começou a ficar bom. Bom no sentido assim, pô, padrão gringo, não aquele som assim que você fala, pô, é legal, mas isso era feito há 20 anos atrás, você ouvia as bandas de 20 anos atrás soando desse jeito. E daí surgiu uma Cello Music Production, cara. Foi essa necessidade que eu tive de fazer com que o meu som e posteriormente o som de quem eu trabalho soa grande, entendeu? E aí foi o que me motivou e o que está fazendo as pessoas me procurarem. Tanto no rock, no metal, na música eletrônica mesmo, que eu ainda continuo fazendo coisas, entendeu? Há uns dias atrás saiu um single pela Future Scope,
que é a gravadora do Nuta, que é um puta cara fudido do techno aí de São Paulo. Eu lancei 3 house techno lá, muito legal. Então é isso, cara, sabe? É um trabalho, sabe? O que eu prometo para as pessoas é o seguinte, cara. Eu vou te espremer, cara. Eu vou tirar suco. Não adianta você chegar lá e achar que você vai ficar pagando de gato, que eu vou arrancar o teu sangue. Mas você vai sair com um trabalho pica, entendeu? E é isso, cara. Você me acha basicamente no Facebook, no Instagram, Matiello Music Production, cara. Production, né? Você coloca lá, você me acha, Inclusive, troca uma ideia que a gente desenrola aí, bicho. Ó, tá aparecendo aqui para galera aqui os contatos do nosso querido Matiello. Cara, eu acho isso que você falou é muito foda. O lance do som do disco. E você fazer discos que tem uma sonoridade para competir com disco de verdade. Os caras fazem o som tem que ser grande. Pô, brother, cara, vamos uma hora, vamos ver aí. Quero ir aí produzir um negócio aí com você, meu irmão. Porque Demorou, essa filosofia não é todo mundo que tem, não, desse negócio de tirar o som mesmo, cara. O som grande. Né? E entender a proposta do cara, entendeu? Não é colocar minha assinatura no trabalho. É fazer com que o som do artista tenha a cara dele, não a minha cara. Que eu acho que isso é muito importante, entendeu? Dá para o artista a voz dele, não colocar a tua assinatura e todos os discos, todos os trabalhos que saem do meu estúdio, da minha produtora, saem com o mesmo som. Se você prestar atenção, se você olhar, você vai ver que cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito, tem a sua característica, porque eu acho que isso que é legal, respeitar o artista, não me colocar acima do cara. Pô, Tchelão, você é foda, hein, cara. Eu tô, pô, foi um prazer, Julião. Valeu pela presa de conhecer esse brothercíssimo aí. Tchelão, você pode ter certeza que você vai estar junto com nós sempre. Não vai ser a única vez essa, não. É nóis, cara. Eu preciso chamar, tamo aí. Porra, cara, com certeza. Cara, eu fiquei muito feliz, cara, de entrevistar, de saber dessa caminhada aí. E principalmente o lance da música eletrônica, que é um negócio que eu gosto pra caralho também. Puta, música eletrônica é foda. É foda. É foda. A galera, às vezes, tem uma galera meio que conservadora, assim, que não entende por que, por exemplo, a gente é roqueiro e gosta pra caralho de música eletrônica. Mas é que, assim, sabe, se você pegar, existe atitude, a atitude é bem parecida, eu acho. A verdadeira música eletrônica, né, que é né, essa que é feita aí, que é o DJ que vai lá nas casas, naquele, né, e tudo mais. Caralho, o famoso som da caixa preta. Exato, som da caixa preta. Cai na caixa preta, meu, aquele grave te massageando, mano. E uma coisa muito legal, eu me sinto muito à vontade lá. Eu fico na minha. Olha, eu vou agradecer de coração mesmo, irmão. Obrigado. Valeu. Valeu demais por estar aqui com nós, pela disponibilidade aí. É nóis, irmão. Fica com Deus aí. Um forte abraço, meu brother. É nóis. Valeu vocês demais. Também, cara. Obrigado. Podcast Bueiro do Mundo. Acompanha a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui também. Tá? Vocês já viram aí, apareceu do Tchello. Quem quiser contato, produtor foda, DJ, músico, enfim. Vai acompanhando a gente que daqui a pouco tem mais. É nóis.